É onde as empresas querem resolver o seu problema, é onde as empresas querem realmente superar as crises internas, as contradições. O problema, por exemplo, de turnover, a circulação de pessoas numa função ou em várias funções, pessoas que não duram muito tempo na empresa. Ele entra e sai, contrata, demite. Ou quando, pior, as pessoas pedem demissão. Você contrata, elas ficam um tempo, não suportam o ambiente, e quando saem pelo mesmo motivo, quando existem problemas nas pessoas, pontualmente, não é tão difícil de resolver. Quando você precisa ver o problema de um comportamento específico, de uma pessoa específica, não é difícil de resolver. O problema é quando o processo está errado. É quando o ambiente, a cultura, a convivência, a relação entre as pessoas está errada. É mais difícil. Porque com certeza isso envolve alguém que raramente quer admitir que faz parte do problema. Alguém que raramente quer admitir que talvez seja o principal problema, o líder. O ser humano que tem o papel de comando, de gestão, de orientação, coordenação, influenciador nato, porque independente do perfil, ele determina, sem consciência ou com consciência, muitas coisas que acontecem dentro da empresa. Na hora de decisões que as pessoas têm que tomar, na hora de tomarem atitudes, assumirem posicionamentos, até mesmo ficarem com aquela dúvida bem pequena: faço ou não faço? Devo agir de tal forma, com coisas pequenas, cotidianas. Quando o ser humano pensa em falar a verdade ou não falar, ser transparente ou não, se envolver com determinadas questões da empresa, quem inspira são os líderes. E se o líder, se esse influenciador, se esse ser humano que tem um papel de comando na empresa não tiver ciência disso e assumir quem ele realmente é, nada se resolve dentro de uma empresa. Eu, particularmente, como jornalista, como âncora de um rádio jornal, como alguém que conversou nos meus podcasts, principalmente no Capital e Poder, com muita gente, muitos líderes, tem um ponto que eu não vou chamar em comum, porque seria uma generalização perigosa, mas tem um ponto muito importante de grande parte deles. Todos eles que têm esse perfil que eu gosto admitem em determinado momento de que precisaram mudar, que precisaram fazer as coisas de forma diferente, que precisaram ousar contra si mesmo. E parte deles assumem. O maior desafio foi mudar o meu comportamento. O maior desafio foi mudar quem eu sou. O maior desafio foi superar a consciência e a ciência do quanto existiam erros, do quanto existiam equívocos, que é diferente. Por que a gente explica isso? Do quanto existiam atitudes que que eu considerava correta, que era para mim, segundo o líder, né? Algo necessário a ser feito era algo desnecessário. Líderes naturalizam certos valores, ações e consideram como comum. Por isso, as empresas têm dificuldade de resolver os seus problemas. Por isso, quando eu falei do turnover, de funcionários que entram e saem, pessoas que não conseguem ficar muito tempo na empresa, o ponto mais importante disso é como uma orquestra, né? Quem dá o tom da coisa, quem coordena a música que está sendo tocada, as coisas que a empresa tem. Líderes são fundamentais. Alguns que dizem que líderes não são necessários, líderes são necessários. A liderança tem vários aspectos, formas, características. Podemos e vamos discutir muito isso ainda. Mas para que a empresa possa superar os seus problemas, os líderes têm que assumir, eles têm que admitir que eles precisam de uma mudança. Raramente os líderes assumem isso. Em alguns momentos, todos eles reclamam de dor, todos os líderes falam: "Ah, preciso mudar, as coisas não precisam, não podem mais continuar como estão, eu não posso deixar que as coisas continuem como estão, eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha empresa." Muitos deles falam isso, falam constantemente isso. O problema é que a mudança que eles tanto reclamam precisa de algo aparentemente simples, mas que no fundo é a maior ousadia que eles têm que tomar. Admitirem que se as coisas realmente mudarem como eles tanto querem, eles terão que admitir e assumir e incorporar a principal parte dessa mudança.
Resta saber se eles estão preparados para isso. Para você entender isso, vou te dar um exemplo na sua vida pessoal. Algumas pessoas com quem a gente convive, nós falamos assim: eu queria tanto que essa pessoa mudasse, eu queria tanto que essa pessoa fosse diferente, eu queria tanto que as coisas fossem diferentes. A gente só não para pensar, ou admite, ou percebe que se realmente essa mudança ocorresse, nós não estaríamos preparados para isso. Nós queremos muitas coisas, das quais nosso comportamento não está à altura do que a gente quer mudar. Muitos líderes querem fazer a sua empresa diferente, mas eles não são diferentes. E quando você fala para eles que eles precisam ser a primeira grande diferença, precisam ser na diferença a grande essência, uma parte considerável deles se assusta e não aceita. Porque percebe que para que isso ocorra, que essa grande mudança ocorra, é ele que precisa estar à frente da mudança. É ele que precisa assumir o papel do condutor para a transformação. É ele que talvez seja a peça fundamental a mudar. E como é que isso vai pesar na vida dele? Como é que ele vai administrar isso? Nós queremos, mas nós temos potencial, nós temos capacidade de assumir o que nós queremos, desejamos tanto, mas onde está em nós o poder de mudar? Então, as empresas, o grande poder dos líderes é vital, fundamental, essencial, tanto quanto o grande sonho de transformações, qualidade, mudança, ter um ambiente corporativo melhor, ter um ambiente dentro das empresas que sejam melhores, depende muito se o líder efetivamente quer, deseja e busca. Reflita sobre isso. Até a próxima.